E é sobre isso justamente que eu converso agora, ao vivo pelo Skype, com o economista da Rio Bravo Investimentos, Evandro Buttini. Oi, Evandro, boa tarde para você. O mercado financeiro em fervorosa aí desde o resultado da eleição nos Estados Unidos, a gente acompanhando então essa alta do dólar já assustando principalmente os brasileiros nessa época de final de ano, que muitas pessoas estavam já com férias programadas, aproveitando que o dólar estava um pouquinho mais baixo, né? Boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde. É verdade. O câmbio, entretanto, é um ativo muito volátil. A gente sempre é surpreendido por ele, por mais que a gente tente fazer projeções, se preparar. A movimentação do dólar, como ocorreu essa semana, não é uma coisa tão rara. Óbvio, subir 5% num dia é um evento difícil de acontecer, não acontecia desde 2008, mas um evento de 3 dias que passe a moeda suba 10 centavos ou até mais como subiu, pode acontecer algumas vezes. Óbvio, como você falou, o efeito foi o evento inesperado da eleição do Trump nos Estados Unidos, e é engraçado que não foi exatamente no dia que saiu a notícia. Foram 2 dias depois começou esse movimento. Hoje o dólar chegou a ser cotado no meio do dia 3,50, depois da intervenção do Banco Central. Cedeu até o fechamento, como você falou, por volta de 3,40. Mas o que está acontecendo não é apenas a eleição do Trump e o que pode acontecer nos Estados Unidos, mas os reflexos que vai ter no Brasil e em outros países emergentes como o Brasil, né? África do Sul, Colômbia e alguns países emergentes na Ásia tiveram um desempenho parecido. Bom, então a grande preocupação seria das consequências agora com essa vitória, principalmente pelas declarações, por esse posicionamento mais radical que a gente acompanhou, principalmente durante a campanha, né? Totalmente diferente, uma campanha que se estende durante todo o ano e, claro, com esse resultado que foi surpreendente para todo mundo, como você destacou para a gente, né? E agora essa situação tem como estimar até quando que principalmente o mercado financeiro continua nessa posição tão temerosa? A volatilidade deve continuar. A gente vai demorar para ter clareza do que o governo novo vai fazer, afinal, a posse lá é somente em meados, se não me engano, dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro. Então a gente tem que esperar alguma clareza maior. O que a gente sabe hoje é que ele, tirando todos os problemas de política externa, de imigração que ele pretende fazer, o que preocupa o mercado financeiro é se o governo americano vai passar a gastar mais, portanto o déficit fiscal americano cresceria e obrigaria os juros a subirem muito mais nos Estados Unidos, né? O Banco Central americano, que mantém os juros baixos há muito tempo lá, praticamente zero, faz mais de 5 anos, quase desde a crise de 2008, se esse juro tiver que subir muito rápido, pode causar uma saída de capitais dos países emergentes, e principalmente daqueles emergentes que não fizeram a lição de casa nos últimos anos. E, infelizmente, o Brasil está nesse grupo, né? O que a gente sabe até agora é que o Trump, sim, pretende gastar mais, seja com infraestrutura, seja abaixando impostos, mas os números divulgados até agora não são tão preocupantes assim. Além do mais, o partido que ele foi eleito e que tem maioria tanto na Câmara quanto no Senado, não é um partido que costuma ser leniente com déficits fiscais, é um partido conservador nesses termos. Na minha opinião, é difícil que esse partido autorize um aumento relevante do déficit fiscal que possa levar a essa preocupação dos últimos dias no mercado, que essa preocupação se realize. Acho difícil isso acontecer. Então, o grande temor é que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, tenha que elevar as taxas de juros e, com isso, claro, uma consequência aí que as pessoas podem entender um pouco melhor, né, Evandro, a influência da eleição norte-americana, porque muitas podem, às vezes, não conseguir entender essa preocupação, né, principalmente da vitória de Donald Trump, de como isso pode repercutir no mercado mundial, principalmente falando do mercado financeiro, né? Então, a grande preocupação é essa intervenção do Federal Reserve para que eleve essas taxas de juros.
Exatamente. E aí fica difícil prever qualquer movimento futuro do dólar, porque a gente tem quase um efeito binário aqui. Se a gente tirar o efeito Trump, a situação anterior que a gente estava era uma situação de certa calmaria no mercado externo e as coisas aqui no Brasil melhorando, devagar, mas melhorando. O Banco Central abaixando a taxa de juros, o Congresso passando as medidas de ajuste fiscal e com isso não tinha nenhuma pressão maior sobre o câmbio. Oi, agora, pode falar. Conclui, por favor. Não, agora a gente não sabe o que vai acontecer, exatamente aquilo que eu falei, né? Vamos esperar o que o novo governo vai dizer. Hoje ele nomeou a equipe de transição, vamos ver se a gente tem mais clareza nos próximos dias. O tom do Trump mudou, né? Se a gente for avaliar como ele estava durante a campanha e depois que ele foi declarado o vencedor, né? Eleito, então, presidente dos Estados Unidos, ele veio com um tom mais conciliador, um pouco mais tranquilo, e isso deu uma acalmada, uma ligeira acalmada, mas ainda assim a gente acompanha essa movimentação intensa, essa instabilidade do mercado financeiro. Então, realmente, a gente vai ter que aguardar para ver isso lá em janeiro, no dia 20 de janeiro, quando ele for, então, assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Então, a tendência é que essa instabilidade possa se estender até lá. A gente pode ir acompanhando e meio que esperar que esse movimento instável permaneça, principalmente até a posse dele, é isso. Exatamente, e possivelmente até depois, né? A gente, por mais que ele aparente agora uma certa calmaria, uma certa estabilidade, né? Exatamente, mas ele é uma pessoa instável, vai saber o que ele pode falar de uma hora para outra, e o mercado financeiro é muito dessas pequenas sensibilidades, né, de olhar nas entrelinhas, ver os discursos com cuidado, e se ele não tiver o cuidado devido, provavelmente vai gerar mais volatilidade. Então, aquilo que se esperava para a eleição americana, que independentemente de quem ganhasse, seria uma pessoa razoável, se fosse o candidato do Partido Democrata ou Republicano, não aconteceu. Ganhou o Donald Trump, que era o impensável. Então agora vamos falar, vou fazer uma pergunta um pouquinho difícil, a gente sabe que não dá como ser muito certeiro, viu, Evandro? Mas claro que todo mundo que está aqui no Brasil acompanhando, né, esse movimento do mercado financeiro está preocupado com viagens, principalmente nessa época de final de ano, com viagens já programadas, período de férias. Tem como dar alguma dica, ajudar nesse sentido do que a pessoa que está em casa acompanhando todo esse movimento, o que é melhor ser feito a partir de agora até que a gente acompanhe esse período ainda muito instável financeiramente? Primeiro, se puder, evitar tomar decisões agora. Não precisa correr para comprar dólar agora. Quem puder esperar, melhor esperar um pouquinho. E mais do que nunca também comprar aos poucos. Comprou a passagem, sabe que vai viajar, comece a se programar para fazer 3 ou 4 compras de moeda estrangeira até a viagem. Nunca deixar para a última hora. Como eu falei no começo, né, o câmbio é o ativo financeiro dos mais voláteis. O que pode parecer que agora já está difícil com essa alta, muita gente, claro, vai acompanhando a diferença do mercado financeiro e da alta do dólar, já pensa, poxa, no começo da semana, antes do resultado da eleição, tinha ali uma diferença de 15, 20 centavos, e claro que isso no montante acaba fazendo uma grande diferença. Mas claro que essa situação ainda pode ficar um pouco mais complicada, então fazer essa compra de forma parcelada, é isso, até a viagem, é o que você recomendaria. Exatamente. Vamos ver semana que vem. Se semana que vem também for turbulento, esperam também até o final da semana. Ou, como eu falei, hoje, se você fosse comprar moeda no meio do dia, no mercado oficial ela estava 3,50. Então, imagino que nas casas de câmbio tivesse 3,60, até mais do que isso. É melhor esperar um pouco, deixar o furacão passar e depois comprar paulatinamente várias compras, para poder minimizar o risco. O que eu faço, eu acho que é uma boa dica. É a única dica que você, de repente, poderia trazer para quem está acompanhando, para tentar ter um prejuízo menor, principalmente por causa dessa alta, então, do dólar. É isso mesmo.
Então tá certo, Evandro Butini, ele que é economista da Rio Bravo Investimentos, obrigada pela sua atenção aqui com a gente, pelos esclarecimentos, para a gente poder seguir acompanhando e entender, né, principalmente essa questão da alta do dólar interferindo principalmente na economia mundial e essa estabilidade. Então, como destacou o Evandro, pode se estender até o começo do ano que vem, não só até a data, né, em que Donald Trump está já agendado para assumir a presidência dos Estados Unidos, que está agendada para o dia 20 de janeiro de 2017.